Bom dia a todos, todas. Eu acho que está sendo fantástica essa manhã, né? Pelo menos para mim, eu creio que para todos que estão aí presencial e online. E agora nós vamos encerrar com chave de ouro aqui a parte da pediatria. Nessa manhã, continuamos com o nosso evento de cuidados paliativos até sexta. E eu tenho o prazer de apresentar a doutora, professora Silvia Maria de Macedo Barbosa, que foi praticamente a pessoa que começou os cuidados paliativos no Brasil, na pediatria, né? Certamente, uma grande parte, a maior parte do que eu sei de cuidados paliativos, aprendi com ela e com a equipe dela, então minha gratidão, eu acho que muitos aqui, com certeza, aprenderam também com ela, e eu tenho o prazer também de tê-la, né, como parceira, né, não somente para ensinar a teoria para a gente, mas de participar de modo prático na formação do nosso grupo aqui, de cuidados paliativos pediátricos do HU, e também na discussão de casos complexos, difíceis. E a gente sabe que hoje a nossa pediatria, em torno de 10% até 20% da nossa casuística, elas são de crianças com condições clínicas complexas, né? Então, eu costumo falar para os alunos e residentes que estão aqui também, que você, quando passa na pediatria, não faz sentido você chegar e falar, eu não gosto de bronquiolite e não vou estudar bronquiolite, porque é o que você vai ter, né? Então, crianças com condições clínicas complexas é a nossa realidade, né? A gente já viu pela manhã que felizmente, os nossos prematuros extremos sobrevivem, as crianças com malformações e síndrome genética sobrevivem, e certamente vão parar com a gente na pediatria depois, né? Então, é um tema que é relevante, extremamente importante, não somente para pediatras, mas para todos que atuam na área da saúde e que atuam com famílias de alguma forma, tá? Então, eu tenho o grande prazer de apresentar a doutora, professora Silvia Maria de Macedo Barbosa. Ela é médica pediatra com área de atuação em medicina paliativa e medicina da dor. Ela é doutora em ciências da saúde pela Faculdade de Medicina da USP. Ela é a chefe da unidade de dor e cuidados paliativos do Instituto da Criança e do Adolescente, do HC, não vou continuar, presidente da Comissão de Bioética, que é extremamente importante, bioética, né, e cuidados paliativos do Hospital da Mulher de São Bernardo do Campo, vice-presidente do Núcleo de Estudos em Medicina da Dor e Cuidados Paliativos da Sociedade de Pediatria de São Paulo e presidente da Rede Brasileira de Cuidados Paliativos Pediátricos. Então, é uma grande honra para nós termos você aqui, Silvia, sinta-se muito à vontade. Tem o QR Code aí para as perguntas aí que vão ser feitas ao final dessa apresentação, de duração aproximada de 1 hora e com meia hora de perguntas e respostas. Muito obrigada, viu, Silvia? Bom, eu que agradeço. Estar aqui para mim é muito feliz. É bom encontrar os amigos, encontrar as origens. Vinha vindo, quando eu estava aqui no 6º ano, onde eu parava o carro, mudou o estacionamento, as árvores cresceram, a entrada do campus está mais bonita. Aqui é voltar às minhas origens. Eu agradeço o carinho por estar com vocês. Obrigada pelo convite. É bom estar com com quem a gente gosta, né? Então fica mais fácil. Essa história da criança com condições clínicas complexas está ficando uma coisa tão importante que vai sair o projeto, se não sair, deve estar saindo, um projeto de lei sobre a Política Nacional do Cuidado. A Política Nacional do Cuidado vai estar saindo, e acho que isso é muito interessante, porque o braço do ensino do Ministério da Saúde é o Fiocruz, né? A Fiocruz. E a Fiocruz está fazendo encontros, discussões sobre isso, para ver como é que vai ser feita a política do cuidar. E me parece que as coisas funcionam, porque agora saiu a política do luto parental. E eu vi isso acontecendo
as pessoas se reunindo e está, de fato, havendo uma mudança. A gente espera que a política depois se torne uma lei. Vejo dessa forma que cada vez mais nós, que trabalhamos com criança, vamos ter que entender um pouquinho mais dessas condições clínicas complexas. Gente, porque o paciente paliativo pediátrico é um paciente com condições clínicas complexas. Talvez ele não se encaixe no tempo de 12 meses. Talvez ele se encaixe. E é difícil a tecnologia. Ontem eu estava um caso, uma criança que nasceu com uma síndrome de Meckel-Gruber, então é uma formação de face, tem uma encefalocele frontal, uma encefalocele occipital, uma hérnia diafragmática. Eu fui avaliar essa criança, bom, gente, essa criança com uma formação de sistema nervoso, tudo isso. Infelizmente, essa criança não vai ser uma criança viável, essa criança morrerá. Fiz a conversa com os pais, tudo bonitinho. A criança não morreu. 63 dias de vida estável, com um pouquinho, assim, não dá para tirar, ela consegue respirar, mas não vai ter um drive suficiente, e os pais falam, mas vocês falaram, ela está aqui respirando, me ensinaram que quando está aqui amarelinho, respiração espontânea dela. E agora, o embate é com a cirurgia, para ver se vai fazer ou não vai fazer a traqueostomia, porque não tem possibilidade, não tem interface no rosto. Essa criança, se fizer, ninguém vai mexer na hérnia diafragmática, ela vai para casa. Numa estabilidade, quando a gente não mexe, vai tudo certo, né? Numa estabilidade, e fica, bom, e essa criança, o que dá para você falar? É uma criança com condição clínica complexa, vocês concordam? Se eu não fizer nada, ela ficará para sempre na terapia intensiva. Os pais não aceitam a intubação paliativa. Ponto. A chance, talvez, seja operar. Passar por um BIPAP para poder ir embora para casa. De todo jeito, esta trajetória pode demorar anos. Quando eu comecei a trabalhar lá no hospital, era Hospital Municipal Universitário, virou depois Hospital da Mulher, que mudou de prédio, ficou bonito. Por que eu comecei a trabalhar paliativo? Porque tinha uma criança internada no berçário há 5 anos, que nenhuma enfermaria de pediatria aceitava, logicamente. E com uma certa falta de prática de uma UTI neonatal, quais são os caminhos de se deshospitalizar? Porque, falando de condições clínicas complexas, eu tenho que pensar na deshospitalização, porque algumas crianças serão dependentes de tecnologia, não é? E vejam que interessante, saiu essa publicação no mês de outubro, da Sociedade Brasileira de Pediatria. A criança com condição crônica complexa, a nova transição epidemiológica da pediatria. Pediatra faz pericultura, pediatra tem que saber leitinho, né? Sabemos todos que temos que saber o momento da transição, viva aleitamento materno, etc, etc. Sabemos disso. Temos que saber de vacina, mas também nós temos que saber dessas especificidades. Quem são essas crianças? Quem tem em casa uma criança com necessidades especiais, às vezes com gastrostomia, às vezes com tráqueo, quantas horas de cuidado essa criança precisa? Vocês já pensaram nisso? Muitas horas. Às 24 horas, podemos dizer, uma mãe em 28 horas. A mãe dorme, ele dorme, mas já acorda de manhã, corre a dieta, troca a fralda, dá uma aspiradinha. E assim vai. E uma coisa que talvez os gestores devam perceber, que quando essa criança morre, e que pode ser que elas morram, tenha uma doença limitante de vida, uma ameaçadora, a mãe, 2 dias depois, já não tem mais nenhum benefício. Essa família, que pagava o aluguel com BCP, BPC ou com LOAS, não tem mais. Porque o INSS recebe a certidão, corta. E quem é essa mãe aí? Quem é essa pessoa? E ela tem habilitação profissional? E como é que ela faz para ir para o mercado de trabalho? Num momento de um luto extremo, num momento de dor,
onde o cérebro está completamente embotado. Fora toda uma dor de uma perda de um filho, essa pessoa, essa família tem que voltar para a vida, para a sobrevivência. E é interessante porque as pessoas, nos que fazem as leis, não fazem essa associação. E a gente tem que começar a falar sobre isso. Porque são pessoas muito sofridas. Porque às vezes é tão difícil você cuidar de uma pessoa dessa, como é que você pode profissionalizar alguém quanto a isso? Como é que essas pessoas vão conseguir voltar à vida se elas não estão treinadas para nada? Vão para as piores profissões, com certeza. Não são tudo reflexões, mas é de fato a condição crônica complexa está aí. E é uma nova transição mesmo. E a gente sabe que avanço socioeconômico, científico, tecnológico transformou completamente o perfil epidemiológico da saúde no Brasil. O que era letal antes, essa criança que nasceu, Merkel Gruber, bom, a questão, ela raramente sobrevive, é uma doença que é considerada letal, 60 dias de vida. O que eu antes falava, bom, quando parar qualquer coisa, não. Ela continua dizendo, caso ela pare, não há por que reanimar. É morte, não é uma parada. Mas ela está aí, por conta do quê? A tecnologia, né? Trabalhando a nosso favor. Bom, então a gente tem agora um novo grupo de pacientes, crianças com condições crônicas complexas. Eu colocaria condições clínicas crônicas complexas. E isso vai um desafio significativo para gestor, para a gente, para a família, porque tem uma nova forma de organização do cuidado em todos os níveis de atenção. E quando a gente fala de SUS, eu adoro o SUS, porque o SUS trabalha em rede. A rede de assistência à saúde funciona super bem. E olha, tem momentos que o SUS é muito melhor que o convênio, que o particular, porque com o SUS você articula todos os níveis da atenção, o que você não consegue fazer num ambiente de saúde privada. Muito bem, a gente vai ter que trabalhar com a rede de assistência à saúde, primário, secundário, terciário. Quantas vezes vocês não fazem essa interface com o EMAD, ou com a assistência domiciliar aqui? Que vai fazer este cuidado. A gente liga, olha, dá para fazer um antibiótico domiciliar? Não precisa ficar internado. Dá para ser? Oh, mas eu não tenho aqui o antibiótico, aqui a gente só tem azitromicina e ceftriaxone. É verdade. Isso é um problema da rede municipal, tem pouca coisa. Tá? Eu mando o antibiótico. Vocês fazem? Tudo bem que nós vamos ter um problema com o PIC. Quem é que vai cuidar do PIC? Porque, e eu acho, tem enfermeiro aqui para me tirar dúvida? Por favor, me tirem as dúvidas. Vai com o PIC para casa. Quem pode fazer o curativo do PIC? Tem que fazer um treinamento para fazer o curativo em casa? Tem o quê? Pois é, só quem é habilitado. Então nós temos que habilitar todo mundo. Porque aí no fim de semana, como é que faz? Não precisa ser no fim de semana, durante a semana. Aí vai precisar ir para a UPA, ainda não está perfeito, né? Os caminhos não estão perfeitos. Mas se a gente não trouxer para conversa, isso tem que estar em cima da mesa. Porque senão o terciário vai estar cheio de casos que poderiam estar sendo resolvidos no secundário e no primário. Mas eu estou me dispersa, desculpa. Bom, eu me disperso mesmo, ela me deu tempo, gente. Bom, gente, condição é um subconjunto específico das doenças crônicas pediátricas. Comprometem as funções do indivíduo por mais de 3 meses. Alguns dizem 12 meses. Me agrada 3 meses, porque com 3 meses de doença já tem bastante coisa aí para a gente se preocupar. São condições que comprometem a função do indivíduo e determina hospitalização prolongada ou recorrente, e frequentemente requer o uso de dispositivo especial de adaptação. Tem um pequeno, acho que é uma esquisencefalia, tinha uma DVP. A DVP
não deu mais peritônio, fizeram uma derivação ventrículo-femoral. Trombosou, não dava para fazer na vesícula, derivação. Agora ele está com uma derivação ventrículo-atrial. Fazendo febre. Fez a derivação em julho, já está na 4ª internação. E, obviamente, quanto tempo você ficou em casa dessa vez? 10 dias. Tá. Precisando escalonar. O antibiótico, crescendo o bicho na hemocultura. E não dá para tirar essa DVA, porque se tirar, acabou, né? Pode ser uma endocardite ali acontecendo. Ele tem uma condição complexa? Tem. Mas não importa, ele é um fofoqueiro, conta todas as novidades do andar. Bárbara, o que está acontecendo? Ele vai e me relata. Cognitivo, embora um retardo, ok. Ele tem uma condição crônica complexa, com uma mãe internada praticamente 2 meses dos últimos 3. Vai, volta, vai, volta. Quanto tempo você ficou agora? 10 dias. Agora ele deu uma chocadinha, anteontem, mas já saiu do choque. Bom, essas crianças apresentam maior complexidade clínica, curso progressivo de doença, prognóstico incerto, muitas vezes tempo de vida potencialmente abreviado. Por tudo isso, elas têm indicação de cuidado paliativo pediátrico, desde o momento do diagnóstico. Faz sentido? Mas, afinal de contas, o que é cuidado paliativo? É uma nova forma de cuidar. É o resgate da arte do cuidar. Que a gente é craque, todo mundo, aí vamos sarar, vamos curar. Não é sempre que a gente cura, mas cuidar tem que ser obrigação. Acho que a primeira coisa, quando a gente faz até o juramento lá do Hipócrates, né? Juro, não sei o quê, mas cuidar. Tirar sintoma, garantir a qualidade de vida. Às vezes eu vou me apresentar em algum lugar, o problema é que cuidado paliativo, o nome assusta, né? A morte não é um dia lindo para ser vivido em pediatria, não. Me permitam. Talvez para o geriátrico. Mas todo mundo pensa no cuidado paliativo e ficou isso, é morrer. Cuidado paliativo é viver. É falar de qualidade de vida. E na pediatria, a gente tem pacientes em cuidados paliativos por 18 anos. E agora tem uma nova coisa na pediatria, que é a transição. O paciente de 18 anos, 17 anos, indo para a clínica, que vai ter que aprender o que fazer com um paciente de 20 quilos para tomar sangue. Isso é um detalhe. Pede ajuda para os pediatras, sem dúvida nenhuma. Mas agora esta é a nova realidade. E o clínico vai ter que aprender a lidar com esses adolescentes, visto que a Organização Mundial de Saúde podia resolver até que idade vai a pediatria, afinal de contas. 23 anos, alguns estão falando até 26 anos. Todos os estudantes da faculdade de medicina seriam nossos pacientes. Meninos, todos para o pediatra. É interessante isso, porque, obviamente, o físico está pronto, mas as questões cerebrais não. Todos os inputs cerebrais terão que melhorar com a idade, literalmente. Mas há essa mudança, há essa passagem. E quando um clínico vai ter que conversar com um adolescente sobre a finitude, sobre a dificuldade num tratamento, sobre a impossibilidade de fazer birra, porque há necessidade de se tomar um remédio, vai ter que ter um jeito da comunicação, que a Polly também fala. Acho que também se tem esse problema com os adultos. Acredito que tenha, mas que no adulto dá para, acho que, ter uma pegada um pouco diferente. E quando a gente está falando de condições clínicas complexas, esses indivíduos sempre estarão acompanhados das suas mães, seus responsáveis legais, que acham que depois dos 18 anos que a decisão ainda é deles. Mas não é. A decisão se torna daquele indivíduo. E aí a interface com a bioética é muito interessante, porque, de fato, você começa a falar de autonomia.
Agora, falar de autonomia com uma criança que tem um prognóstico incerto por conta de uma complexidade clínica, às vezes é complexo, né? Ah, mas tem indicação de fazer o transplante. Não quero fazer o transplante. Adolescente já falou isso. E a gente entende. Mas o que fala a bioética sobre isso? E às vezes chega para o juiz. E o juiz resolve, mesmo sendo contra ao que a adolescente e a sua família acham que pode ser. Daria horas também. Bora lá. Tá. Bom, o que define a condição clínica complexa? Condição multissistêmica. Presença de uma ou mais condição crônica complexa, grave, envolvendo múltiplos sistemas. Pode ter limitação funcional. Dependência significativa, muitas vezes de tráqueo, gastro e qualquer outro dispositivo. Necessidade intensiva, demanda constante de serviços de saúde especializados em diferentes ambientes. E alta utilização, uso intensivo de recursos de saúde com múltiplos provedores. Qual é a prescrição de um indivíduo desse? Quantos itens? Tem criança em home care cuja prescrição tem mais de 30 itens. Uau! Gerenciar isso é o dia inteiro. O tempo inteiro. E às vezes a gente esquece de olhar a polifarmácia. Bom, qual é uma característica comum das crianças com condição crônica complexa? Duração mínima de 12 meses. Veja, começa se falando de 3 meses, desculpa. Ah, mas chega uma característica comum, que essas crianças estão chegando com 12 meses. Exceto se a morte for o desfecho anterior. Envolvimento de um órgão-sistema ou de apenas um órgão de forma grave. Precisa de acompanhamento especializado e provavelmente um período de internação em hospital terciário. Necessidades intensivas dos serviços de saúde. Limitação funcional significativa. Muitas vezes depende de tráqueo e gastro. Essas definições permitem falar de que tipo de paciente também. Chegou no paliativo. Vocês concordam que isso tudo que está falando é paliativo? Então, a criança paliativa é uma criança com condição clínica complexa. E acho que 3 meses mesmo, porque paciente oncológico, por exemplo, que já começa a tratar e não está dando certo, ele já é clínico, crônico complexo. Não temos muito o que dizer. Vocês conseguem enxergar a relação com o paliativo nisso, né? Então tá. Bom, esse conceito começou em 98, com esse McPherson, que ele coloca o termo crianes, crianças com necessidades especiais de saúde, que ele falava das crianças com comprometimento físico, comportamental ou emocional, que necessitavam de atendimento especializado. Atualmente, dentro deste grupo, tem um subconjunto específico, que são as crianças com condição crônica complexa, que compartilham características únicas, desafios particulares. As condições podem ser catastróficas. Nós temos crianças dependentes de tecnologia, crianças com as condições crônicas complexas e as necessidades especiais. Especiais, complexas, dependentes de tecnologia, e algumas que são catastróficas mesmo, que a gente cuida, já sabendo que o resultado não deve ser muito bom. E qual é o universo que nós estamos falando? É um subgrupo dentro do universo mais amplo dessas crianças com necessidades especiais de saúde. E dentro desse subconjunto específico, estão as crianças dependentes de tecnologia, que necessitam de dispositivo para substituir função vital por conta de limitação física grave. Essa criança que está em casa, internação domiciliar, podemos chamar dessa forma, chega no pronto-socorro com BIPAP, ela vai para a enfermaria? Não, ela vai para a UTI, porque ela está invadida e ela necessita de uma máquina para garantir a sobrevida. E essa família, como é? Como é a família? Como é a mãe? Quantos dos leitos da terapia intensiva não estão ocupados por esse tipo de paciente? E por que a gente não pode fazer uma ala dentro do hospital que dê conta dessas crianças? Porque às vezes elas não precisam de um atendimento de terapia intensiva com toda a sua especificidade.
Mas também enfermaria é demais, elas ficarem na enfermaria. Talvez uma semi-intensiva fosse a solução. Mas essa semi-intensiva ia demorar, ia rapidinho encher, né? Porque essas crianças têm uma internação lenta, moderada ou longa? Longuíssima. Pois é, longuíssima. E às vezes isso cansa, né? Mas você sabe, eu tive ontem uma surpresa muito agradável. A gente acompanha 2 irmãos que são dialíticos. E desde o berçário, uma delas, e teve que repassar o catéter. Bom, a diálise é sempre uma festa. Passando lá, falei para uma mãe de vocês, passa lá para vocês atenderem. Ela está com 2 filhas internadas na UTI, 2 ao mesmo tempo. Ela estava chorando tanto, ela está precisando de vocês. Subimos na UTI e estava lá a mãe com 2 crianças, uma de 8, outra de 9 anos, com uma síndrome genética X. As 2 tiveram para-influenza, uma do ladinho da outra. Falei, deve ser essa, porque tinha uma mãe olhando para as 2, bem no meio, entre um box e outro. É ela! E era de fato. Puxa vida. Ou seja, nós estamos falando que às vezes essas crianças têm irmãos. São doenças genéticas, recessivo, seja lá o que for, que esta família cuida não apenas de um, cuida de 2. E a história se repete no primeiro, a história se repete no segundo. E assim vai. Eu gostei de falar, olha, vai lá ver. Eu acho que nós estamos fazendo um bom trabalho. Bom, de todo jeito, a hierarquia ajuda a compreender a complexidade crescente das necessidades de cuidado. E que a gente tem que ser, obviamente, tem que ter esmero neste atendimento para dar conta de todas essas necessidades. E, obviamente, já perceberam que não é um médico que dá conta. E viva a equipe multi, pelo amor de Deus. A hierarquia no atendimento desses pacientes é horizontal, não é vertical. Há momento que o médico tem a sua performance, tem momento que é o físio, tem momento que é a fono. Cadê o serviço social, pelo amor de Deus? Isso daqui, essa família está precisando. É a gente junto que cresce. E isso vale para o atendimento da criança com condição clínica complexa e vale para o atendimento do paciente paliativo pediátrico, que é um indivíduo com condição clínica complexa. E este é uma das coisas fascinantes do paliativo, porque é a equipe multi. E isso transforma este trabalho numa coisa espetacular. Todos juntos fazem a história dessa família e, obviamente, no cuidado centrado da família. A gente não pode ter essa visão que nós vamos dar conta de tudo. Não, todo mundo junto consegue dar conta e ajudar esse tipo de criança. Muito bem, começou no diagnóstico, aí vem o primeiro diagnóstico, vem a Poli contar para a mãe, para a família, ela é ótima, né? A Poli conta, aquele impacto, os momentos de silêncio, tudo bonitinho. Abriu o buraco. A família vai embora. Ela volta. Com um monte de dúvidas. Às vezes abrem o celular e vai tirando todas as dúvidas. Antigamente era o caderninho, agora é no celular. Tira, volta e vai ocorrer a primeira hospitalização. Então, obviamente, a criança está e começa a vir o declínio. Na hospitalização, vai ter período de aprendizado. Um aprendizado intensivo mesmo, desenvolvimento de habilidade, preparação para alta. Mas também, gente, tem um outro lado. Eu descobri isso há pouquíssimo tempo, que tem o WhatsApp dessas mães crônicas. E nesse WhatsApp delas, elas falam um dia que é bom, olha, vai para lá hoje que fulano está lá. As mães estão precisando descansar um pouquinho, vem na sexta. No sábado elas saem para tomar um chopinho, e saem mesmo,
porque as crianças estão cuidadas e elas têm um tempo de respiro. E o neuropediatra só vai chegar na segunda-feira, onde tudo se resolve. Vocês sabiam disso? Que bom que elas fazem isso, é sobrevivência. Porque como deve ser dolorido sozinho cuidar disso. Mas a primeira internação, elas ainda não sabem, elas vão aprender. Um aprendizado intensivo, habilidade, tem que aprender a sondar. Se pergunta para a enfermeira, olha, já estão aptos a fazer sondagem vesical? Aprenderam, mas ela não quer fazer. A gente até fala, gente, não vai dar certo, porque ela não vai fazer em casa. E volta com infecção urinária. Até que aprenda, né? Mas está tudo certo, precisa aspirar. Aspirou? Nem sempre. Não é para dar, estou olhando para você, não é para dar dieta por boca. Aí você fala, eu tenho certeza que ela vai dar, e volta com uma BCP aspirativa, não é, cá? A gente sabe, mas eles testam. Porque quem sabe o milagre aconteça. E às vezes acontece, viu? Enfim. Bom, vai ter um momento para deshospitalização. Treinamento, fortalecimento da rede de suporte. Não é isso que acontece no caminho das nossas crianças? Vocês veem que na linha do tempo eu não pus tempo. Porque tempo aí, sabe Deus quanto, né? E finalmente vai para o domicílio, com a continuidade do cuidado em casa, com suporte multiprofissional e acompanhamento regular. E onde é esse acompanhamento? Em ambulatório especializado. Se tem uma tráqueo, tem que fazer a troca a cada 3, 4 meses. Está com bottom. O bottom, você está levando o extensor todo mês? Porque senão a gastro não aguenta. Você vai ter que tocar a gastro mais cedo. E aí você tem que contar para o gestor do hospital que vale a pena liberar um extensor mensal. Porque aquela gastro vai durar mais. E vai sair mais barato. E nós começamos a ter que fazer essa interface o tempo todo, não é? Aí passa na endócrina, porque vai ter, no mínimo, uma puberdade precoce. Que eles gostam de fazer isso. Ou aí eu passo na nefro, porque está com uma bexiga neurogênica, passa no médico do paliativo, porque alguém precisa coordenar tudo isso. Passa na pneu. Gente, já comecei a contar. Tem criança que passa em 8 especialidades diferentes. Dá tempo. Aí tem que colher exames de 8 especialidades. O ideal seria concentrar todo mundo junto. Um pouco difícil, né? Enfim. Bom, então crianças com cuidados crônicos, doenças crônicas complexas, equivale, na minha opinião, ao cuidado paliativo pediátrico. E onde eu vou estar falando do paciente, da família, estou falando da empatia, do trabalho em equipe, que eu não sei onde está o 4, está aqui. Estou falando de um sofrimento e estou falando de qualidade de vida. É para isso que a gente se propõe, que é o paliativo. Mas nós temos uma angústia vital, afinal de contas, é a dualidade da vida esse tempo todo. Porque o que a gente lida com crianças tão graves, que o tempo todo está pairando uma possibilidade de uma piora da doença e até mesmo da morte. E a gente faz o que com isso? E a gente fica angustiado também, porque nós temos que lembrar que a gente se envolve, que a gente sofre, que a gente precisa do autocuidado, que a gente precisa se cuidar para conseguir cuidar. Se isso, alguns anos não se falava, hoje é mandatório. Não que eu recomende todo mundo fazer atividade física, que eu também odeio, deveria estar fazendo, mas deve ter alguma outra forma de um autocuidado que te deixe feliz. Necessário, com uma mente em paz, para a gente dar conta disso. Porque senão essa angústia contamina todo mundo. E precisa, gente, olha, segundo a OMS, em 2016, de 23 a 24 crianças a cada 100 mil precisavam de cuidados paliativos. As crianças com condições crônicas complexas estão aí. Mas, olha, a novidade chegou, né? Novidade veio dar na praia, como diz o Gilberto Gil. Chegamos. Só que o trabalho é recente, se comparado ao cuidado paliativo adulto. Cicely Saunders, a famosa Cicely Saunders, 1967.
E ela constrói um hospice, coisa linda. E o pediátrico? O pediátrico começou em 1982, com a Ellen House. Aí a Douglas House veio em 1987, que era para adolescentes. Douglas House fechou em 2018, falta de fundos. A gente ainda tem a Ellen House. Mas praticamente 17, 18 anos depois que começou a questão pediátrica. Embora no tempo da AIDS, etc., já apareciam instituições que cuidavam das crianças com AIDS. Bom, e onde que a gente pode fornecer? Não vou falar aqui que é paliativo, tá, gente? Já falamos. Acho que aqui não é necessário, todo mundo sabe. Todo mundo é convertido aqui. Mas a gente pode fazer junto com o tratamento curativo, que prolonga a vida. Ou ter o principal foco no cuidado. Tá ótimo. E a gente atinge junto com terapia ativa e compassiva, que é fazer apoiar a criança e a sua família e as pessoas significativas da sua vida. E quais são os nossos princípios? Atenção integral. Tratamento de dor, de outros sintomas, foca na qualidade de vida, prioriza a melhoria da qualidade de vida da criança e da sua família. Eu estou com uma coisa aqui agora, eu tenho um rapaz, ele é realmente um rapaz, tem uma síndrome, e que ele tinha um Pierre Robin, ficou com gastrostomia com muito tempo, e o pai resolveu, teve uma intercorrência na gastro, tirou, e a fono não liberou comida. Alta pedido. Ele está há 3 anos comendo por boca. E a mãe vem desesperada para mim, porque ele vai na PAI, está com 17 anos. E ele almoça, quanto tempo você está gastando para dar a comida? 1h30. Nossa, 1h30 cada, né? Você já imagina. Só que estão reclamando que ele chega com comida na boca. Quer dizer o quê? Que ele não está engolindo. Estamos com problema. E eu entendo que a pai não quer receber o seu filho. Olha o risco de aspiração. E de quem vai ser a responsabilidade? Da pai, que aceita isso. Mas ele está emagrecendo. O pai não quer que faça gasto. Gente, isso é um problema social. Mas o menino chega e pede. Ele aponta a região anterior da gastro. Ele prefere a gastro. A qualidade de vida, ele prefere, está perfeito. A qualidade de vida ele não gosta de ficar comendo, porque vai comer na marra. Na cabeça dele, tudo bem, mas aqueles pais precisam resolver. Aquele pai não percebe que gastar 1h30, 6 horas ao dia, no mínimo, alimentando uma criança, que alguém ali está perdendo a qualidade de vida que pode ser a mãe. Por exemplo, falei, e aí a gente faz isso, a gente liga para a escola e conversa. Qual é o problema? A fono está preocupada. Tá, eu vou pedir um exame para ver se nós estamos tendo aspiração ou não. Então eu vou pedir para a fono atender aqui. Ótimo, porque nós vamos ter que chamar esses pais à realidade. Não existe um desejo, mas o que eu quero é qualidade de vida para ele. Abordagem multi, já falamos, né? Toda a equipe. E vamos dar um suporte para a família? Um suporte emocional, social e prático. Acabou o dinheiro? Você já pediu LOAS? Já foi lá ver? Olha, o remédio não tem. Já foi na Defensoria Pública? Já pediu? É competência da cidade? Dá? Vai na ouvidoria, na Defensoria. Você vai conseguir. Tá bom, eu vou ter que fazer a cada 6 meses a bendita receita da fralda. Porque o juiz está pedindo. Ok, eu sei disso. Mas isso está ajudando para essa criança, para essa família? Tá. É a dieta, que agora estão dando pela metade, né? É difícil. Essas famílias, gente, sofrem. A dieta pela metade. E elas estão comprando no grupo do WhatsApp, tá? Estão lá, porque tem outra que é judicial, recebe tudo. Compra extensor no WhatsApp, compra tudo ali. E falam, não, comprei, o preço estava bom. Também eu nem me meto nessa seara, isso não me cabe.
O preço está bárbaro, que bom que você resolveu o problema, é o que me interessa. E, gente, como eles ficam craques. Sabem tudo, aonde procurar, quem é a pessoa que é amiga, quem não é. O dia do plantão daquele lá é mais fácil. Porque, por outro lado, tem gente do ABC que tem que ir lá para o Belenzinho pegar leite. Bate lá, está errado, volta. Poxa, gente, às vezes não tem nem dinheiro para condução. Eu estou hoje muito resmungona, desculpa. Bora lá. E qual é o princípio? Que não importa a patologia nessa história, a comunicação é efetiva. Mas nós estamos falando de paz, então a decisão é compartilhada. E eu vou respeitar não os meus valores, os valores desta família. Não são os meus valores que importam, posso ser até contra, são os valores dessa família. Porque eu vou começar um cuidado continuado, junto, em qualquer fase da doença. Seja curativo, seja, vou chamar, curativo, que bom, tomara que dê certo. Não, seja para controle de sintomas. E vou lembrar do suporte ao luto. Essa nova política de luto parental inclui o suporte ao luto. A Política Nacional de Cuidados Paliativos inclui o suporte ao luto. Eu espero que essa nova Política Nacional do Cuidado, muita política, né? Inclua o luto. Esse é um sonho de apartamento, de um convênio, não há nada que a IA não resolva, né? É bárbaro. Ou está numa enfermaria, um do lado do outro, o sol batendo, aquele calor. E como é que a mortalidade, prevalência é a realidade? É um número crescente de crianças que podem se beneficiar dos cuidados paliativos pediátricos, com condições clínicas complexas. É emergente na sociedade que não tem solução adequada. Mas os paliativos pediátricos têm um caráter único e específico, com aptidão específica, organização e recurso distinto dos que são necessários para a população adulta. Ai, Silvia, não dá para ler, não importa. É só para mostrar para você que o DataSUS consegue nos dar parcialmente os dados. E eu comecei a fazer um estudo da prevalência brasileira, do estado de São Paulo. Acho que estou chegando no número. Olhando o CID, porque eu consigo ver do que se morreu. Eu consigo ver do que se internou. E, em cima disso, a gente pode pensar com os outros. Pelo menos, isso é um dado da IAPC, uma criança em cada 10 mil morre a cada ano vítima de uma doença que limita ou ameaça a vida. Muitas morrem no primeiro ano de vida, condição de saúde múltiplas e complexas, raras. De 10 em cada 10 mil de crianças com idade entre 0 a 19 anos sofrem de uma doença potencialmente fatal ou limitadora de vida. Isso não é condição clínica complexa? Então tá, não vou mais falar condição clínica complexa, que você já sabe que é a mesma coisa. Menos de um terço sofre de doença oncológica, bem a primeira revolta, porque Big Mac só tem para onco. Tinha que ter para cardiopatia congênita. Tinha que ter. Será que se todo mundo tivesse acesso à cirurgia cardíaca, seria mais fácil? E aí, olhando os dados do DataSUS, pelo menos, pelas minhas contas, 28 em cada 10 mil crianças com 0 a 19 anos morrem de uma condição ameaçadora ou limitante de vida, no estado de São Paulo. Menos de um terço sofre de doença oncológica. Tá. E quantas precisam de cuidados paliativos? Multiplica por 3. Então, porque isso morreu. Multiplicando por 3, você vai ter uma média, vamos lá, 110 crianças a cada 10 mil precisando de cuidados paliativos pediátricos. Tá bom. 28 a cada ano morre, ou seja, no período de 3 anos, a gente vai ter essa média necessitando. 30% morrem e 70% necessitam, então, do atendimento paliativo associado ou especializado. 123 pacientes a cada 10 mil. Bom, a nossa população é pequena, heterogênea, com muitas patologias, poucos tratamentos farmacológicos, fator de desenvolvimento, do 0 aos 19 anos, pais envolvidos na prestação do cuidado, e são os principais cuidadores responsáveis pela tomada de decisão. Algumas questões, poucos profissionais com aptidão específica.
Grande envolvimento emocional. É muito difícil lidar com a tristeza, perda e luto, ainda mais de um filho. Grande dificuldade na identificação de conflitos éticos, morais e jurídicos. E impacto social. A morte de uma criança tem um grande impacto. Existe esse projeto, o IMPACT, para ver as indicações, necessidades dos paliativos pediátricos. E algumas coisas eu concordo com eles. Ó, o cuidado paliativo pediátrico é um direito humano das crianças. O cuidado paliativo é um direito humano. E, obviamente, o pediátrico, para quem? Para doença limitante ou ameaçadora de vida. Não se restringe a cuidado de fim de vida. Deve ser introduzido no momento do diagnóstico. Puxa, mas toda fibrose cística tem que estar com vocês? Não, pelo amor de Deus. Intenção paliativa. O pneumo tem que dar conta. Toda oncologia no começo? Não. Onco dá conta. O neonatologista dá conta. Quando existe maior, especializado associado, entra a expertise. Por isso, a captação em nível, da capacitação em níveis distintos. Precisa ver as necessidades específicas da criança e da família. Ver quais são as condições clínicas, psíquicas, sociais, organizacionais, educacionais, espirituais, culturais e éticas. E tentar fazer um plano de cuidados e prioridade de acordo com as necessidades desses indivíduos. Existe aí um documento. Eu só usei os documentos científicos da Sociedade Brasileira de Pediatria. E a Academia Americana de Pediatria prevê um modelo integral de cuidado, que deve incluir respeito e dignidade dos pacientes e seus familiares, acesso a um serviço competente, compreensivo, compassivo, suporte aos profissionais de saúde, cuidem da gente, melhora de suporte social e profissional para os paliativos em pediatria, melhoria contínua dos paliativos em pediatria através da pesquisa e educação. É importante? Quais são os princípios? A gente deve dirigir o cuidado à criança e adolescente orientado para a família. Isso é feito em parceria. É o cuidado centrado não na pessoa, na família. Deve ser dirigido para alívio dos sintomas, qualidade de vida. Qualquer criança ou adolescente com doença crônica terminal ou que ameaça a vida, as condições clínicas complexas estão aí. Adequados à criança e à sua família de forma integrada, ter uma proposta terapêutica curativa não se contrapõe à introdução dos paliativos. Cuidados paliativos não se destinam a abreviar a etapa final de vida, pode ser coordenado em qualquer lugar, e pode mesmo, deve ser consistente com crenças e valores da criança, adolescente e família, abordagem multidisciplinar é encorajada, a participação dos pacientes e dos familiares na tomada da decisão é obrigatória, assistência ao paciente e sua família deve estar disponível durante todo o tempo necessário. Determinação expressa de não ressuscitação não é necessário, pelo amor de Deus. E não se faz necessário que a expectativa de sobrevida seja breve. Tem uns locais que ainda pedem que os pais assinem. Não vai ressuscitar, por favor, assinem. Absurdo, é? Bom, quer dizer o quê? Que melhora a qualidade de vida, gente, não importando o local do cuidado, evitando ou minimizando o sofrimento, havendo manejo efetivo da dor, qualquer outro sintoma. E cuidado psicossocial, e não só do paciente, da família também. As mães que ficam internadas meses, gente, o que acontece? Nossa Senhora. Vamos otimizar a funcionalidade e a abordagem holística, vendo necessidade física, psíquica, social, espiritual, cultural, religiosa. E para quem? Para quem se destina? Já falei, esse quadro mesmo volta, do ponto de vista de uma criança com condição clínica complexa. Mas são 5 grupos. Criança com condição aguda de risco de vida, a recuperação pode ou não ser possível. Doença, lesão crítica, desnutrição grave. Criança com condição crônica de risco de vida, que pode ser curada ou controlada por um longo período, mas que também pode morrer. Malignidade, tuberculose, HIV, AIDS. Criança com condição progressiva de risco de vida, para a qual não tem um tratamento curativo possível. Atrofia muscular, Duchenne. Criança com condição neurológica grave, que não são progressivas, mas podem causar deterioração e morte. Os nossos encefalopatas, né? Recém-nascidos que são gravemente prematuros ou têm anomalias congênitas graves. Olha os Edwards e os Patal. E, finalmente, e eu acho que é importante, membro da família de um feto ou criança que morre inesperadamente. Uma meningococcemia, um acidente de trânsito, etc. Bom, com o impacto
Eu não tenho dúvida que o paliativo melhora a vida de todo mundo. O início precoce ajuda no manuseio dos sintomas e pode prolongar a vida. Isso é visto em literatura. E aí, gente, quando eu estou falando disso, eu vou estar falando de autonomia familiar. Um minutinho, por favor. Porque a gente não tem que ter um modelo paternalista dando tudo, a gente tem que, junto, ajudar a desenvolver a autonomia, que esse processo de crescimento da família com esse diagnóstico ocorra diariamente, para fazer a transição de para casa, isso viabilizando uma alta responsável e segura, porque essa é a nossa função. Internação prolongada, conversas sinceras, espaço de escuta, prevendo o sofrimento da criança e do cuidador, fazem a construção do vínculo. E este vínculo é fundamental na formação e fortalecimento da linha de cuidado. Vou fazer o treinamento técnico, ensinar como lidar com a urgência e as questões de autocuidado do próprio cuidador. As mães se esquecem completamente. Tem um exemplo típico, um menino com adrenoleucodistrofia, uma neuropatia. A esclarecer a mãe hipertensa, a mãe diabética. Ele foi para uma consulta e ela passou no pronto-socorro e ficou internada. Ela era diabética, insulinodependente. Ela não contou para ninguém. Ah, meu Deus, por acaso eu descobri, tive um ataque histérico, tipo, que muito brava, como você não conta. E ela voltou para Sorocaba para buscar todas as coisas, porque o hospital já não poderia fornecer, não temos um médico, ela tem a receita dela. Ela teve que voltar, ir e buscar. Mas esta mãe já entramos, chama o pai. Essa criança não vai ter alta sozinha com essa mãe. Chama o pai. E essa mãe, esse ano, teve um AVC. Obrigatoriamente, a gente falava, você tem que se cuidar, você tem que se cuidar. Ela não se cuidou. Agora, uma irmã está tendo que cuidar. Vejam, isso acontece. Falei de um caso, quantos que não são assim? Bom, o cuidador, gente, é extremamente sobrecarregado. Tem que pensar na sua subsistência. Ele tem que comer, arrumar as coisas, lavar roupa, arrumar a casa. Tem outros filhos, às vezes não tem. Puxa, aquela mãe está internada de novo. Às vezes a internação é um local de descanso. É incrível isso, né? De novo, o que essa menina tem? Tá? Ela tem uma síndrome, de novo. Eles procuram a internação inconscientemente, porque é um período onde vai dar um respiro para eles. A experiência dessas sobrecargas pode vir trazer ansiedade, medo. Quantos que não têm alteração da saúde mental? E aqui a abordagem do paliativo se torna essencial, né? Bom, qual é o desafio da atenção primária e da rede de atenção à saúde? Há uma mudança epidemiológica. Antes as crianças morriam, hoje elas sobrevivem. Há necessidade de uma formação profissional específica para o cuidado desse tipo de criança. Um acesso regulado para essas crianças, porque elas procuram pronto-socorro, nem sempre resolve. A rede para atendimento dessas crianças é limitada. Precisa integrar o primário, o secundário e o terciário, e ter um transporte também adaptado para as crianças com essas necessidades. Precisamos cuidar uma linha de cuidado efetiva, integração e corresponsabilidade. Então, essa criança é minha, o EMAD me liga, podemos conversar? Vamos marcar uma reunião. O que está acontecendo? Olha, a gente vai nessa casa, a mãe está dando a dieta deitada. Nossa, não me diga. O pai está pegando o benefício para beber. O pai fez isso. O pai, já tiramos guarda de criança. Porque fez errado o benefício e a criança está indo para adoção. A criança estava em risco. Era uma criança com condição clínica complexa, ficou internada 1 ano. É uma tristeza.
e acho que eu ajudei na hora, porque precisava ir a um médico, falar, ele é seu paciente, vai o paliativo, né? Falei, mas ele tem direito de ser criança, ele não é para viver num hospital, ele não tem condição, ele tem uma condição clínica complexa, mas não é para ficar no hospital. E a juíza ouviu e a promotora também. Ele tem o direito de ser criança. Ela está num lugar fantástico, num abrigo onde ele é o reizinho. Está falando, está cantando, está bárbaro. E os pais perderam a chance de ter a guarda. Foi oferecido não sei quantas vezes. Agora não podem mais visitar, eu lamento. Mas é dado, né? Precisa, é linha de cuidado isso também. Às vezes a fragmentação complica. Alguns eventos agudos são evitáveis, internação desnecessária, mas se você consegue construir, você consegue. Não, eu estou vendo ali, faltam 2 minutos. E aí, vou no plano antecipado. Diálogo contínuo com a rede, com a equipe, avaliação dinâmica, benefício e maleficência das intervenções. A documentação tem que estar muito clara. Registro claro no prontuário e um suporte contínuo para a família e para a gente, porque se eu tenho dúvidas, eu preciso conversar com alguém. E só vou lembrar, 1/3 dos profissionais treinados é a estimativa de cobertura adequada em paliativo. É 1/3 de todos os profissionais treinados. Não é. 45% das equipes são fragmentadas com falta de integração profissional. É uma pena. Então, a gente tem escassez de profissional treinado no paliativo para acompanhamento hospitalar, ambulatorial, domiciliar. Isso é fragilidade na linha do cuidado. E essa vulnerabilidade, fragmentada em relação à educação, habilidades, etc., leva a um problema. E o plano antecipado de cuidado junto da família, neste contexto, se torna um desafio. Isso tem, sim, um impacto na morbimortalidade. De 2010 a 2021, cerca de 1.150.000 crianças de 0 a 9 anos internadas por doenças crônicas não transmissíveis. É bastante, né? Em 10 anos? Bom, esse novo perfil reflete o processo de recuperação e reabilitação das crianças, evidenciando uma necessidade urgente de uma rede de atenção à saúde integrada nos seus diversos níveis de complexidade. Bom, qual a direção para o futuro? Formação continuada, integração nas redes. A gente tem que se integrar, suporte familiar e desenvolvimento das políticas públicas. Isso é uma obrigação mesmo. Nós estamos por uma pediatria transformada, uma transição epidemiológica marca o aumento de condições crônicas complexas na infância. Desafia a pediatria contemporânea. Complexidade não se limita a quadro clínico, envolve dimensão social, emocional e familiar. As crianças com condições clínicas complexas não podem ser vistas apenas como um desafio para o sistema de saúde, mas como protagonistas. Elas são as protagonistas. E é para elas que a gente precisa trabalhar. Uma base integral no cuidado e valorização da vida. A transformação começa com cada profissional, com a família e cada criança que recebe o cuidado devido e que merece. As mudanças estão aí. Temos a mudança no perfil epidemiológico, escassa rede de atendimento, pouca disponibilidade de especialistas, necessidade de formação profissional para acompanhamento de crianças com condições clínicas complexas, profissionais de atendimento especializado e hospitalar que acompanham crianças e adolescentes com condições clínicas complexas, precisam ter a contrarreferência. Não adianta eu querer cuidar de todo mundo. Eu comecei, agora daqui eu posso mandar para alguém. Não preciso ser eu, pelo amor de Deus. Garantia de acesso regulado aos cuidados de saúde, porque às vezes a espera é tão longa. Quanto tempo demora para entrar no meu ambulatório? Nós estamos com 6 meses de espera. No meu ambulatório, que é um pequenininho, tem 3 casos novos toda semana. Bom, e o futuro? Melhora de acesso, qualidade do cuidado e equidade. É desafio, gente. O futuro está aí, mas é promissor, eu não tenho dúvida disso. Vamos trabalhar no modelo de atenção centrado na pessoa, a pessoa cuidada,
junto com uma família inclusa, garantindo uma boa comunicação, e a equipe multi é a delícia de tudo. Temos uma oferta universal na rede de assistência à saúde. Esse cuidado deve ser ofertado em todos os pontos. E aí, gente, a Política Nacional de Cuidados Paliativos tem que se integrar. Acho que nós não conseguiríamos ter uma equipe somente de pediatras na assistência, como equipe assistencial lá na ponta. Mas uma equipe matricial pediátrica, sim, eu acho possível. Porque lá pode ser que um pediatra seja agregado nessas equipes assistenciais. Mas a gente tem trabalho, sim, suficiente para ter uma equipe somente matricial de pediatria. Ufa! E é isso, com 3 minutos de atraso. Muito obrigada, Silvia. Excelente aula. Eu sei que a gente podia ficar meses aqui para aprender com todo o seu conhecimento, né? A gente tem meia horinha para debate, né? E eu creio que nessa plateia e online existem pessoas que podem, de alguma forma, de maneira muito prática, a gente tentar melhorar todos esses desafios, né? Então, assim, eu acho que existem vários níveis de desafio, como você mesmo apresentou. Cuidados paliativos pediátricos é algo muito mais recente. São poucas as pessoas que realmente têm um nível de especialização. Aqui, alguém é especialista em cuidados paliativos pediátricos, tem um título? Eu também não levanto a minha mão. Eu espero ter um dia. Mas a gente sabe que realmente existe uma falta, né, de especialistas, sendo que a realidade já está aqui na porta. Não dá para a gente esperar daqui uma década, 2 décadas, terem especialistas para a gente começar a atuar. Então, eu creio que existem vários níveis de atuação. O primeiro, e que tudo que a gente gostaria é que o paciente fosse bem atendido, estivesse bem com a sua família em casa, e não dentro de um hospital, seja secundário ou terciário. Então, eu creio que existem várias coisas que a gente pode pensar em fazer, e já estamos fazendo hoje, podemos melhorar, né, como perspectiva, cada um na sua área de atuação. Algumas coisas que a gente tem feito aqui, e aí eu até queria que você desse opiniões e também dessem outras sugestões, né? Eu super agradeço a equipe multi que trabalha junto com a gente na pediatria, porque uma das frentes que tem sido muito importantes para a gente é essa interação com a rede, né? Porque, lógico, a gente pega aquele paciente que está traqueostomizado, que precisa ser aspirado, que está com gastro, e é uma dieta especial correndo, e tantas coisas, na hora que e a mãe já está treinada pela físio, pela enfermagem, aspirar e dar os cuidados, na hora que ela vai para casa e tem qualquer intercorrência, ou vai para a rede básica, o pessoal já manda para o hospital, né? Porque eles não estão treinados. Então, uma das coisas que tem sido muito satisfatórios para a gente é essa articulação com a rede, né? A gente, antes dessas altas complexas, a gente agradeço aí o pessoal do serviço social, da psico, e toda a equipe, de articular com a rede para que eles venham ver o paciente, para que eles saibam das demandas, para a gente inclusive, não acompanhar no nosso ambulatório, para que eles, na medida do possível, eles assumam cuidado, porque essa é a ideia, né, de que o paciente possa permanecer em casa. E a gente tem também tido algumas ações em termos de alunos e residentes, multidisciplinares, que a gente faz a reunião em conjunta, discute o caso, porque são casos que trazem muita angústia, né? E cada um com seu ponto de vista, a gente poder interagir esses pontos de vista e poder chegar num plano terapêutico comum, né? Então, isso são algumas coisas que a gente tem feito, mas eu queria saber a tua opinião.
sobre o que mais que a gente poderia fazer para poder que essas crianças e famílias sejam melhor atendidas e com uma qualidade de vida. Só complementar a sua pergunta, que eu acho que vai... A Júlia, ela é psicóloga e vai complementar. É só porque eu acho que também vai na mesma linha, então sou psicóloga da equipe, que primeiro eu queria agradecer a sua fala, que foi bem importante, porque é exatamente o perfil de paciente que a gente recebe aqui, principalmente o grupo 4, né, e aí eu queria falar de alguns pontos rapidinho, assim, que eu pensei, né, um deles é o lugar das mães, assim, que eu acho que a senhora fala muito bem, e na minha escuta são mães que relatam serem abandonadas pelo parceiro, pela família, enfrentam questões sociais complexas, né, o nosso perfil de paciente aqui, e realmente eu tenho atendido mães que perdem as crianças aqui com a gente, e depois tem uma dificuldade tremenda de entrar no mercado de trabalho, de poder se vincular aos outros filhos, isso tem aparecido muito nas minhas escutas, né, então acho que é um olhar importante, e até o nosso olhar, porque quando a gente fala família, às vezes a gente fala mãe, a gente é tendencioso também, né, então da gente pensar em estratégias para também chamar os pais e os outros familiares, e os outros para a gente também não ser tendencioso de olhar sempre só para as mães, e a gente também acaba sobrecarregando essas mães também no nosso olhar para elas, eu acho, né? Eu me incluo nisso. E o outro ponto que eu ia trazer, que eu acho que tem a ver com o que a Dê está falando, é que eu sinto que aqui, às vezes, a gente tem tentado melhorar, mas a gente demora muito para conversar com as famílias sobre cuidados paliativos, sobre decisão compartilhada com esses pacientes crônicos, né? E às vezes ainda tem essa lógica, não, mas esse paciente não vai morrer logo, então a gente não precisa falar sobre isso com essa família. Então, queria te ouvir um pouco sobre isso, que eu acho que é algo que a gente tem pensado e tem tentado melhorar, mas que falta muito. E o outro ponto também, Silvia, que eu percebo é que nos adultos a gente tem a diretiva antecipada de vontade, né? E na infância a gente não tem isso. Algumas vezes a gente consegue trabalhar isso com a criança, mas muitas vezes, principalmente o nosso perfil sendo pacientes mais encefalopatas, a gente constrói isso com a família, né? E não com a criança, mas entendendo a percepção da família sobre a criança. Mas aí um medo que as famílias me trazem muito é, então tá bom, a gente decidiu isso aqui com vocês, mas se eu for parar em outro hospital? E se eu for para outro lugar? Como que eu levo isso comigo, né? E aí eles acabam tendo esse medo muito grande, e a pessoa vem de uma cidade extremamente longe, vem só pra gente, porque acho que só a gente vai fazer esse cuidado, o que é perigoso, né? Porque o ideal seria que isso acontecesse em qualquer lugar. Então, eu fico pensando se a gente pode pensar até em relação a políticas públicas de ter esse documento também em relação às famílias das crianças. Acho que é isso. Obrigada. São várias questões, hein? Pelo amor de Deus. Vocês vão me lembrando, eu vou começar respondendo aqui. A cidade de São Paulo é muito difícil de se trabalhar. São quantas UBSs? São mais de 1.000, com certeza. E cada uma cuida de um pequeno pedaço. Cada uma é capaz de resolver. Algumas têm estratégia de saúde da família, outras não têm. Mas, nessa hora, o serviço social, a nossa chama Elaine. Elaine, por favor, eu quero falar no posto. Por favor. Tá, que dia? Marca, não, estou aqui, vamos conversar, vamos falar da nossa preocupação. E começa desse jeito. E aí se percebe que é uma via de mão dupla, e aí se sente mais à vontade. Mas, por exemplo, São Bernardo do Campo, eu trabalho lá, então eu vejo. Eles, a gente chama, então, dentro do berçário, chama o SAD, lá chama SAD. O SAD vem ver. Faz a entrevista com a família, então já sai de lá, do hospital, com tudo resolvido. Já olha a casa, tudo que tem que ser. Brasília, gente, é maravilhoso, mas é Distrito Federal, é limitado. Cada uma das cidades satélites tem lá o seu centro, às vezes pediátrico, tá? Que corre atrás dessas coisas. Existe um hospital que é feito para a transição para casa. Mas São Paulo tem que ser visto de uma forma diferenciada. O município precisava enfrentar isso. Acho que é a primeira coisa. Vocês trabalham com as condições que têm. Chama, conversa da mesma forma que a gente. Acho que é a primeira. Antigamente era mais difícil por conta dos BIPAPs, né? Precisa de BIPAP. Agora já está aparecendo mais fácil, né?
o HC às vezes aluga, às vezes consegue, tenta no município deles, porque muitas crianças precisam de equipamento. Em relação a falar mães ou pais, normalmente as mães que estão para o cuidado, os pais estão trabalhando ou mudaram de casa. Fato. Então, não é tendencioso, é a realidade. E ficam completamente perdidos. Quando acontece um evento extremamente grave, ficam fora, porque é complexo mesmo. A sua vida está focada naquilo. O objetivo da tua vida não está mais, como é que faz? Aí precisa, mas às vezes a saúde mental está no posto e elas precisam ir até o posto e não vão. Tem a questão dos insumos, que o posto tem que dar, só que às vezes não tem. É complexo, né? Isso tem que estar tudo numa política nacional. E é tripartite mesmo, o município tem que dar conta. Pelo menos a gente chama. Nessa nova política de cuidado, pelo que eu entendi, vai ter uma interface. Hospitais, Ministério da Saúde, para conseguir organizar esse tipo de cuidado. Então, com as secretarias de saúde, hospitais e secretarias de saúde, porque eu acho que chega nisso, exatamente, porque é falar de cuidado. Depois eu trago mais novidades, conforme eu estou entendendo. Tinha mais alguma coisa? Quando uma criança saudável e a criança... As mães não conseguem. E há uma mágoa dos outros irmãos. Os irmãos têm que entender. E, às vezes, eles são colocados também para o cuidado. Só que as mães têm que entender que eles são crianças também, algumas vezes adolescentes. E, cá para nós, eu acho que resolve a terapia, né? Botar a família toda na terapia. Porque a mãe não faz isso por mal. Não é por maldade. Ela vai para quem ela precisa mais, mas os outros têm que entender. E se não entende, também dá para entender, né? É complexo, viu? Difícil. Mais ou menos. Mas veja, não é para o paciente, é para a família. E essa família precisa. Esse menino precisa, a escola tem que estar avisada. Aqui, o irmão dele é uma criança com necessidades. Como que faz? Desculpa, eu estava falando da questão da terapia, que aí é um samba também da família conseguir um horário fixo, enfim, e tá nessa terapia, e não só a família em terapia, mas os membros individualmente, o irmão que é saudável e que fica, ele está em luto pela infância dele. Exato. E também por esse irmão que ele está assistindo partir. Né? Exatamente. É muito difícil. E o CAPS não vai dar conta, tá? Porque CAPS é para doença mental. Quem vai dar conta desses pacientes, dessas famílias? Acho que o posto não, a gente precisava pensar em algo paralelo. Não tem posto que dê conta, NASF com certeza não dá conta, porque eu já trabalhei em NASF, enfim, a dinâmica não permite, não se tem mais ambulatório de psiquiatria, serviços de psicologia que atendam, as vagas são muito escassas, mesmo aqueles que se dispõem, né, a atender por valores sociais, também, enfim, são ambulatórios abarrotados, então é uma dificuldade imensa. Se a gente não traz isso para a mesa, nunca vai ser visto. São coisas que têm que começar a ser vistas, a ser ditas para todo mundo. O quê? Às vezes a psicologia de EMAD consegue um pouquinho, mas definitivamente não tem perna para ir para a complexidade desses casos, né? Só fazer uma complementação, essa questão da mãe, isso dialoga com a nossa mesa de ontem, né, sobre essa questão do gênero. Eu acho que a única forma de mudar isso, Júlia, assim, é mudando a sociedade. E a mudança da sociedade é uma mudança demorada e complexa. Então, eu acho que a gente tem que incomodar, sabe? Eu vou fazer um paralelo. Às vezes, a mãe do meu filho, ele manda bilhetinho na agenda, né? Aí ela fala assim, mãe, não sei o que lá.
um dia eu fiquei pé da vida, porque às vezes eu dou plantão, eu não vejo o recado, quem tem que ver é meu marido, mas por que sua mãe? Mas por que o pai não pode cuidar? Entendeu? O pai mora na mesma casa que a mãe. Então, acho que é uma coisa da sociedade, né? Eu estou fazendo um paralelo com a educação, mas que a saúde é isso. Então, por que é só a mãe? A gente tem que, acho que, incomodar. E eu acho que começa assim, né? Com um grupo que vai lá e incomoda, mas é um desafiador, é desafio, né? Mais uma pergunta. Olá. Olá. Muito obrigada, doutora. Eu sou enfermeira da ala de adultos, né? E recentemente a gente recebeu um adulto criança com PC, que foi internado com a gente em fase ativa de morte e faleceu na enfermaria. Nós estamos mais acostumados a lidar com cuidado paliativo, com fase final de vida de pessoas mais velhas e tal. E a equipe sofreu horrores, porque apesar dele ter 21 anos, ele tinha um corpo, o peso e tudo, tinha uma criança. E quando a senhora fala sobre as crianças de condição clínica crônicas complexas, eu sei que elas vão acabar chegando para a gente, porque elas vão fazer, no HU são 15 anos, né? E aí elas vão para a enfermaria de adultos, né? E aí a gente tem que cuidar delas, né? Mas a gente olha, a gente não vê um adulto lá. A gente vê uma criança, a gente vê uma rede de suporte muito diferente, a gente vê essa mãe. Então tem sido uma coisa muito sofrida. E aí eu queria colocar assim, com o adulto, a gente entende quando está chegando a fase final de vida muitas vezes, a não ser numa condição aguda. Como a gente entende que a criança com condição clínica complexa, que está vivendo tudo isso, está chegando na fase final de vida? Porque ela tem múltiplas internações, ela já é dependente de cuidados. Então, muitas coisas que a gente olha para o adulto e pensa que a criança vive assim, muitas vezes, desde quando nasceu. Então, como a gente olha para essa criança e a gente percebe isso? Para essa criança, especificamente, eu costumo fazer o desenho da trajetória da doença. Ela nasceu, começou a disfagia, gastro. Manteve, começou a microaspirar. Primeira pneumonia aspirativa, segunda, terceira. Ficou dependente de oxigênio. Isso não é 1 ano, não é 2. Nós já estamos aí por volta de 8 anos de idade. Continua. Piorou, as microaspirações estão acontecendo, mais 2 internações ao ano por pneumonia. Vai ter uma internação que vai entubar e não vai mais sair. Vai ganhar uma tráqueo, não é isso? Ganhou a tráqueo, ganhou o BIPAP. Aí, bota aí mais um pouco, apesar de tudo, continua internando. Aí é o trato gastrointestinal que começa a dar sinais que a coisa não está boa. Começa a não aceitação da dieta. A gente tenta, vai, nossa, distende. Não sei. Então, a gastroparesia aparece. Aí, nesse meio tempo, teve aí infecção de trato urinário de repetição. Né? Faltou alguma coisa? Filme. Viu? As escaras também, né? E começa a falência cutânea. Quanto tempo vai ter? Quando chega a gastroparesia, está mais perto. Então, eu coloco a gastroparesia e as úlceras. A falência cutânea, não é nem por questão de úlceras de pressão, falência cutânea sensolato como fim de vida. Já tive paciente que ficou 2 meses. 2 meses internado. E a mãe aí começa a perceber. Aí você consegue falar. Porque é isso, você me perguntou quanto que eu vou falar com essa família que eu vou restringir alguma coisa. Tem pessoas que você não atinge, você não consegue. Não vai, paciência. Quem a gente consegue, você consegue fazer plano de cuidado.
Uma coisa que, desculpa interromper, mas uma coisa que a gente percebe muito é a piora progressiva de qualidade de vida, né? Era uma criança que antes sorria, não sorri mais, interage menos, né? E você vê que existe uma dor crônica que você precisa, espasticidade, distonia. A espasticidade, a dor vai ser com 3 anos de idade, que começa a luxação de quadril. Então, esses já estão usando remédios para isso. Mas você consegue desenhar, desenho em que pé que nós estamos aqui. Porque aqui eu vou conseguir falar, olha, mãe, vai acontecer isso, isso, isso e isso. E vai chegar para os adultos, que essas crianças morriam antes, agora não. E vocês vão ter cada vez mais adultos jovens nessa situação. Por isso que tem que se falar de transição. E é tão sério se falar de transição. Só queria complementar o meu ponto de vista, que a gente discute isso muito no grupo da pediatria, é que, assim, quando começa essas sequências de internações, e a gente começa a perceber que fazer uma intervenção mais invasiva, como, por exemplo, uma traqueostomia, a gente tem que ter feito todo um trabalho antes para saber aonde a gente está com essa família, e que tipo de proposta a gente vai fazer para ela. Porque se a gente estiver junto, ter feito a parceria que a gente ouviu hoje de manhã e está todo mundo no mesmo lugar, a gente consegue entender e ajudar essa família a quais são os próximos passos, se realmente vai valer a pena fazer essa traque ou não, né? Se vai valer a pena, porque para a família é importante deshospitalizar essa criança, se a gente vai conseguir deshospitalizar com essas intervenções mais invasivas. Não é fácil, viu? Olá, tudo bem? Eu sou a Irene, nutricionista. É que a Isabela falou desse caso, a Isabel, né? E aí, assim, na verdade, é uma criança que passou, quer dizer, uma criança, ele já ficou um tempo internado conosco, acho que foi em 2023, a última vez que eu tive contato com os pais, né? E aí, inclusive, foi acho que um dia antes desse rapaz falecer, né? O pai desceu até no ambulatório para agradecer, assim, a nutrição e tudo mais, porque falou que os médicos já tinham desenganados, né, que ele já estava, assim, tinham diminuído as medidas invasivas, né, e eu lembro que até no dia seguinte ele acabou falecendo, mas, assim, os pais eram separados, na época tinha muito conflito, né, em relação aos cuidados, porque é uma culpando um do outro, né, mas foi um caso, assim, que, digamos assim, era uma criança muito bem cuidada, né, você vê que, quando eu entrei no quarto, eu nem reconheci o rapaz, porque na época era criança, né, ele estava já praticamente um adulto, né. Então, foi um caso, assim, que, na época, né, em relação à pediatria, foi muito bem assistido, né, muito bem conduzido, tá? Acho que ficou uns 2 anos sem internar, e aí, finalmente, teve esse desfecho. Tá? E eu esqueci que aparece uma escoliose também, tá? E quando aparece, é um mal anunciado. Impressionante. Só uma dúvida, assim, esse rapaz, no caso, acho que não tinha tráqueo, nada, mas dando aquele exemplo, né, que você falou, não, porque aí vai ter uma das pneumonias que entra em respiratório, entuba e tráqueo. Aí a minha dúvida, que complementa um pouco o que a Domara falou, o quanto não foi nessa hora que a gente já tinha que, né, assim, falado sobre isso, quantas vezes a gente prolonga, né, de forma artificial e dolorosa, às vezes, aquela vida por uma falta de comunicação. Né? Então, acho que eu tenho esse ponto, e eu acho que a gente está avançando muito no HU, mas eu sou clínica, né? Então eu vejo depois de 15 anos em diante, o que acontecia muito, não agora, acho que a gente melhorou bastante, mas alguns anos nossa, até 15 anos, ele completou 15 anos, a gente falava a primeira vez sobre isso, há uns anos atrás. Eu lembro que, então parece, nossa, que os clínicos são ruins, né? Porque agora estão falando sobre isso e vai morrer. Então, eu acho que a gente precisa avançar muito, não estou falando só no HU, mas assim, como um todo, para isso, né? O que a gente faz atualmente, conversa no ambulatório. Não conversa na internação, e no acompanhamento ambulatorial se faz o plano de cuidado. Tem 3 pacientes na lousa que tem que fazer o plano de cuidado. Já está lá. São esses pacientes que a gente sabe que estão piorando. O plano de cuidado vai ser feito e vai ser comunicado aos pais. Tem a parte técnica e é o resto, né? Um complemento. Não, isso é fantástico. Até no adulto eu falo muito sobre isso, que a gente tem que falar no ambulatório, mas a questão é que muitos não têm o privilégio de estar no ambulatório pediátrico de paliativo. Sim, e ele chega para a gente numa internação, né, numa complicação. Então, esse é um grande desafio que eu vejo. Oi, eu sou Heloísa, eu trabalho no PAD,
agora estou na enfermaria. Eu acompanho essas crianças e a gente prepara essa mãe, né? A gente conversa com ela. Nem sempre ela aceita a finitude do filho. E às vezes ela vê também, se eu não estiver enganada, como, por que eu cuidei até agora e agora eu vou parar? Então, a interpretação dessa mãe é essa. Eu falo mãe porque geralmente não tem pai mesmo, não tem pai. Só no começo. Então, o que a gente vê é que essas mães são muito obstinadas, elas são resistentes a qualquer coisa diferente. Por mais que você fale que está na fase final de vida, que não vai ter muito o que fazer, e a não ser cuidar bem e dar qualidade de vida, né? Só queria lembrar também que uma outra pessoa da casa que eu sempre me preocupo são com os irmãos. Eu sou amiguinha dos irmãos da criança, né? Porque teve pacientes que falavam assim, olha, eu não aguento mais o meu irmão, eu não tenho mãe mais, né? Eu não tenho mãe. Se eu ficar no hospital, será que minha mãe cuida de mim? E já tive mãe que chegou a falar, ela foi uma mãe que deu um depoimento anterior, se estiver afogando um filho com toda essa doença complexa e ela saudável, eu vou salvar o que está com doença complexa. O outro se vira. Então, é uma situação muito complicada. Há uma falência escolar gigantesca nessas crianças, né? Então, não consegue ir para a escola. Drogadição, então, nossa, é um absurdo. A criminalidade e tudo mais, a gente vê que é uma família que adoece junto, né? E eu queria agradecer, Silvia, pela conversa, que ficou muito gostosa desse jeito, mas realmente a gente tem muito que caminhar, muito. E o serviço domiciliar, por que o PAD tem menos agora? Porque a gente está delegando muita coisa para o EMAD, para o Melhor em Casa, e a gente está fazendo essa parceria. Então, foi uma das coisas que ajuda bastante. Eu acho que os adultos também têm que começar a usar um pouquinho mais para fazer essa transição. Mas é complicado falar nesse tempo de quando é que a gente vai parar de investir na criança, né? Ou... Exatamente. Eu devo dizer que, graças a Deus, essa família não foi admitida no PAD, mas quanto a essa resistência a entender o que está acontecendo, é uma senhora de 102 anos de idade, cujos 3 filhos, mas eu não entendo porque a mamãe tá cada vez mais fraquinha. Meu Deus do céu. Ai, sem comentários. Bom, a gente poderia ficar aí, né, a tarde toda, horas aqui discutindo, principalmente casos, né? Eu acho que eu quero agradecer muito a sua participação, Silvia, agradecer muito aí a tua presença mesmo, né? Não somente em aula, mas a tua presença e parceria, né? Fala alto para todo mundo. Ano que vem eu tô voltando. Promessa da Silvia, o crachá da HU já está feito para ela, que ela não pegou ainda, mas vai pegar agora. E a gente quer muito desenvolver, né, não somente esse trabalho que a gente está fazendo, mas eu creio que uma outra frente, em termos de políticas públicas, né, e que eu quero trocar uma ideia depois com você, é a gente produzir trabalhos científicos que dão subsídio para que haja esse entendimento dessa esfera superior, da necessidade de prover cuidados paliativos para a população que não tem voz, né? Porque como que essa mãe vai conseguir alguma coisa? Então, acho que uma das missões nossas como universidade é a gente poder dar voz a isso e a gente, de alguma maneira, poder articular isso. Eu conto com você, tá bom, Silvia? Muito obrigada.